Começa agora mais um RIC Rural Podcast, aqui no canal do YouTube do RIC Rural e também na Pan News. E você pode ouvir também no Spotify, buscando por RIC Rural. No RIC Rural Podcast de hoje, eu vou conversar com José Roberto Ricken, presidente do Sistema OCEPAR, uma entidade que em 2022 faturou 186,1 bilhões de reais, através das suas 223 cooperativas, que tem nessas cooperativas um total de 3.127.578 cooperados e 135 mil colaboradores. Só para se ter uma ideia da importância do setor cooperativista no Paraná, ele representa 64% do PIB agropecuário do estado. José Roberto Ricken, muito obrigado, viu, por atender nosso convite, estar aqui falando com os ouvintes do podcast RIC Rural. Eu agradeço a sua presença e nós vamos falar do mais recente Fórum dos Presidentes que aconteceu em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, uma alegria poder participar com vocês. Ô Ricken, esse encontro teve uma novidade que foi a inclusão de cooperativas europeias, né? Também trouxe discussão de parcerias com cooperativas da Europa, também apresentação de modelos de alianças estratégicas e de negócios cooperativistas do Estado. Que balanço você faz desse encontro e o que avançamos com o setor cooperativista, o que saiu de acertado lá? Foi um evento um pouco diferente do que nós sempre realizamos. A participação das cooperativas da Comunidade Econômica Europeia foi essa diferença. Então, nós tivemos lá o presidente da Confederação das Cooperativas Agroalimentares da União Europeia. Tá? Nós já vínhamos tratando disso com eles, já participamos de alguns eventos aqui na América Latina e lá na Europa também, e há um interesse entre as partes, de uma aproximação entre as cooperativas, até numa visão do que pode vir com um acordo Mercosul, Comunidade Econômica Europeia, que estava muito bem encaminhado para ser resolvido agora, ainda não está tão fácil, né? Tem interesses muito distintos, mas nós temos que nos preparar e participar. A motivação foi essa. Então, tivemos aí 8 representantes de cooperativas, né, da Europa, principalmente Espanha e Inglaterra, né? A Inglaterra está fora da Comunidade Econômica Europeia, mas no Reino Unido tem cooperativas de consumo muito bem estruturadas. A cooperativa que teve conosco tem umas 250 lojas de supermercados, na verdade, né? Shoppings, supermercados, voltado ao consumidor. O associado é o consumidor final. Então, a gente tem uma grande expectativa em relação a isso e devemos, no ano que vem, realizar um evento lá na Europa, né? No ano passado, nós tivemos na Universidade de Alicante um evento dessa natureza, mas é o início de um trabalho que pode ser promissor para as duas partes. Nós, né, como fornecedores de alimento e eles como consumidores. Agora, em termos de comparação, não sei se a gente pode fazer, o cooperativismo do Paraná, principalmente, se assemelha bastante com o europeu, é? Olha, a origem é a mesma, né? As primeiras cooperativas aqui no Paraná foram de descendentes europeus. Isso vale para os holandeses, né, que vieram aí para os Campos Gerais, os alemães lá mais em Guarapuava, aqui os menonitas aqui próximo a Curitiba, os eslavos, né? De uma forma geral, a nossa origem tem a ver com o modelo de cooperativas da Europa. A gente sempre fala que a primeira cooperativa nesse modelo foi lá em Rochdale, lá na Inglaterra, em 1844, e era uma cooperativa de consumo. Depois a agropecuária também foi se desenvolvendo, e hoje o que é mais desenvolvido, tanto aqui
quanto lá, ou pelo menos aqui, o que cresce mais é o crédito, né? Os sistemas de crédito são assim, muito semelhantes ao que se faz na Alemanha, na França, na Holanda. Então, o nosso cooperativismo, o nosso modelo, ele vem originário da Europa. Isso é verdadeiro. E foi assinado algum acordo? Teve algum avanço com isso? Vocês saíram com algum compromisso entre as cooperativas do Estado e da Europa? Nós realizamos uma reunião, né, com eles, não assim um compromisso formal de metas, isso ainda não está nessa fase, né? Eles têm uma informação muito equivocada da realidade brasileira, tá? Eles têm lá o que as ONGs falam, né? E as ONG ela vive de financiamento das partes, e ela não tem vida própria, né? E às vezes isso é muito contaminado por interesse comercial, tá? Então eles confundem, acham que nós estamos na Amazônia, que aqui tem queimada, que, enfim, passando a África, andando mais milhares de quilômetros, chega num lugar chamado América Latina, que foi colonizado por eles, e a informação é muito incompleta. Esse primeiro evento é para quebrar um pouco essa resistência. E o pessoal vendo fica encantado com o que nós estamos fazendo. E principalmente pelo crescimento do setor. Hoje nós estamos em 150 países, nós temos exportação para a Europa também, tem cooperativa que faz CIF, entrega lá para o consumidor da Europa o produto conforme a especificação deles, né? E isso já existe, mas não é assim de conhecimento geral. Normalmente, o produtor europeu olha para nós como uma ameaça, tá? Por quê? Nós conseguimos fazer 2 safras no mínimo por ano em boa parte do Brasil. Às vezes até 5 safras a cada 2 anos, né? E eles mal e mal conseguem fazer uma, porque o clima deles não é um clima favorável à agricultura, é neve, então eles conseguem fazer uma safra a duras penas, e a um custo elevadíssimo, de mão de obra, de tudo, né? De infraestrutura. Então, nós somos muito mais competitivos do que eles. Obviamente que essa é uma preocupação da parte deles, né? E lá também a dificuldade de manter o pessoal na agropecuária é mínimo, 2% da população está nesse setor. Então, por outro lado, agora acende uma preocupação na cabeça deles em relação ao abastecimento, tá? A guerra da Rússia com a Ucrânia, quem produz alimento para a Europa a Ucrânia tem uma participação enorme. É óbvio que a Espanha também tem, principalmente de frutas, né? Mas grãos vem ali do leste europeu, né? E pode ser, no nosso caso, nós podemos ser uma alternativa muito viável. O que a gente quer, em resumo? É uma proximidade com eles para ver que tipo de negócio nós podemos fazer em conjunto. Por que não eles participarem conosco numa agroindústria aqui e a gente produzindo produtos da marca deles? Eles vão ganhar com isso. Então, o que acontece hoje? Você manda grão para a China consome bastante, transforma e parte disso coloca na Europa, põe no trem e chega na Europa. Por que não pode encurtar esse caminho? E para nós temos que agregar valor. Não pense que nós vamos ficar ricos só vendendo grãos. A rentabilidade disso é 2% para as empresas. E quando você agrega valor e coloca no mercado, chega a 4, 5. Então o pessoal acha que o setor agropecuário tem margens enormes. Não é verdadeiro isso. Nós temos um volume enorme e margens baixíssimas. Então a gente está preocupado hoje com a reforma tributária.
Não dá para imaginar você pagar 20% de imposto na origem do produto agropecuário. Isso aqui seria o caos. Isso aqui é o caminho que a Argentina tentou e foi um desastre. Eu acho que para nós vai ser também. Então, o meio urbano não tem noção disso, porque está totalmente abastecido, não está faltando nada. Agora, desequilibra essa cadeia para ver o que vai acontecer. Isso aqui pode ser um desastre. Então, tem que conhecer. E a parte europeia, isso também é verdadeiro. Tá? Isso também é verdadeiro. E os riscos desse setor são enormes. Então, uma proximidade, frutas que eles não produzem lá e nós produzimos aqui. Sazonalidade, eles produzem numa época e nós na outra. Por que a gente não pode fazer esse equilíbrio? Agora, Sérgio, está tudo por fazer. Não dá para dizer, já caminhamos, nós estamos começando a conversar sobre isso. Mas já é um início, né? Já é uma arrancada. Eu acho que isso não pode parar, né? E nem eu lembro de um professor meu que falava: olha, a gente é muito cheio de iniciativa e pouco acabativa. Isso aí tem que, de fato, ter um avanço, esse projeto aí, com Persistência. certeza, com a estrutura de vocês aí, né? Oi? Assim, de uma forma geral, como resultado disso, a gente não tem nada concreto, mas a receptividade foi extraordinária. A impressão assim que eles levam do que nós estamos fazendo é muito boa. O propósito que nós temos é trabalhar em conjunto, não é competir só. Nós vamos competir lá na ponta no mercado, isso vai acabar acontecendo. Mas se a gente puder estar junto nessa competição, nós vamos estar muito mais fortes. Agora, você falou numa coisa aí, presidente, que são semelhantes. A gente falta de uma propaganda positiva e proativa aqui para nós, para o urbano, conhecer mais o dentro da porteira, o que o produtor passa. Você citou aí a questão tributária e as margens aí, mas precisa saber também todo esse conceito já responsável que o produtor tem de manter o seu meio ambiente intacto, protegido, assim como lá fora também, na Europa, falta uma propaganda mais incisiva sobre o nosso agro e mostrar de uma forma mais repetitiva e presencial o que é o agro do Brasil, mesmo lutando contra essas ONGs. O senhor concorda? Sim. Não faz mais muito sentido aqui para nós, em qualquer lugar, essa distinção de rural e urbano. Não tem. Isso alguém botou na cabeça de que existe um rural, parece que é longe, atrasado, não sei o quê, e existe um urbano industrializado. Eu pergunto, isso é verdadeiro hoje? Não, claro que não. Não é. Então, o que é urbano e rural em Maringá? Vamos pegar uma cidade que todo mundo conhece, né? O que é urbano? O que tem da economia da região de Maringá? O que é urbano e o que é rural? Para começar, o produtor, boa parte, está morando na cidade e trabalha no campo. Tem gente morando no campo e trabalhando na cidade. Tá? Quando o produto, tudo que você consome, não vem do urbano, vem do rural. A comida, o vestuário, os móveis. Então, as pessoas têm que entender que essa pseudo-luta entre um setor e outro é um contrassenso, não faz sentido nenhum. E às vezes, viu, essa contraposição assim não é nem natural de quem está defendendo um ponto ou outro. Isso daí, quem é que não tem um pé na roça no Paraná? A gente faz essas reportagens aqui para a Todo mundo. televisão, para o rádio. A gente, então, é colocado, vem de cima para baixo, a pessoa não está nem pensando e começa a ser motivada a ter esse preconceito aí que a gente vê. Mas isso aí é um trabalho de formiguinha, tanto principalmente para nós comunicadores, que temos aí a possibilidade de falar para um monte de gente de uma vez só e falar para poder começar, pelo menos provocar uma discussão e uma dúvida, né? Mas, presidente, lá no encontro do Fórum dos Presidentes também foi falado, né, do planejamento
da Alcepar. No ano passado já tinha o PRC 100, chegou para faturar 100 bilhões, chegou a 186, agora nós estamos em 2023 com o PRC 200, mas pelo jeito vai passar também. E como é que está isso? Essa é um crescimento sem cessão, é um crescimento constante, e vocês projetam o que agora? Nós lá em 2015, as cooperativas faturavam juntas, todos os ramos, né? Porque não é só o agro, são 7 ramos, tá? 50 bilhões. Daí nós fizemos lá um desafio na época de fazer um PRC 100, tá? E até era uma piada, porque daí tinha uma presidente da República que estava dobrando as metas e o pessoal falou, não, vamos dobrar as nossas também, como uma brincadeira, né? Mas isso foi feito. O pessoal achava, daqui 20 anos nós vamos chegar nisso. E a gente tinha calculado já, nós temos informações desde 91, mais de 40 índices cooperativa por cooperativa mensalmente. Isso é um diferencial que, se você não tiver informação, não dá para fazer o planejamento, e nós temos. Tá? Isso estava calculado e em 2020 nós chegamos a 115. Tá? Então, de 15 para 20 nós chegamos nisso. E daí, quando o pessoal viu que isso era... A gente já era assim, só que não estava explícito, né? Daí nós resolvemos fazer um novo desafio para 200 bilhões. Tá? Daí até o comentário era, como que nós vamos dobrar tudo que nós estamos fazendo? Tá? Daí entrou a pandemia. O que aconteceu na pandemia? Primeiro, a demanda por alimentos foi extraordinária, porque o país que não produzia alimento, eu imagino que deve ter feito algum estoque básico, que não ia deixar a população, imagina se aquela pandemia continuasse. Então, nós tivemos e nós não tivemos a opção de parar. Como é que você vai parar produzir comida? Seria um caos absoluto, e nós conseguimos manter isso. Em 2022, nós chegamos a 186. 2023, nós devemos ultrapassar um pouquinho os 200. Tá? Daí o que nós lançamos lá? Um novo ciclo. Porque não é fixar uma meta, é recalcular tudo. Tá? Então nós vamos agora em outubro tratar disso. Em março, a ideia é que até abril a gente tenha redesenhado um novo planejamento. Não sei se vai ser um PRC 300, 400, daí nós vamos calcular. Então, nós não temos esse número. Mas nós lançamos lá e as cooperativas aprovaram por unanimidade a gente fazer esse trabalho. Tá? Daí, obviamente, que a gente tem uma boa interação com o governo nesse sentido, né? O governo tem uma boa expectativa e isso é resultado de investimento que está previsto, que está sendo realizado. Nos próximos 5 anos, nós temos uma demanda de 30 bilhões de investimento em agroindústrias e armazenagem, basicamente. 75% desses 30 bilhões é agregação de valor. Tá? Hoje, as cooperativas do Paraná têm espalhados no Paraná todo 140 agroindústrias já em funcionamento, de todo tipo que você imagina. Tá? E nós temos metade desses 64% da produção que você mencionou no início da matéria, de produto que ainda não tem valor agregado. Então, nós temos um potencial enorme. A gente não vai olhar pela parte do copo que já está cheio, nós temos que olhar para aquela que falta fazer. E realmente tem um potencial e nós vamos nessa direção. Tá? Agregar valor, tecnologia e fazer com que a gente chegue lá no consumidor final com um percentual muito maior. Agora, isso tudo está diretamente relacionado, presidente Henrique, com relação à infraestrutura e logística, né? A gente precisa ter o escoamento da porteira para fora de uma forma otimizada, de uma forma sem prejuízo a esse transporte, né? Com a forma de um escoamento
bem sustentado e seguro para a produção. E isso foi discutido lá no fórum também. Eu queria que o senhor falasse, até a presença do governador estava lá, né? Eu queria que o senhor falasse o que é que foi discutido e que sentimentos saíram dessa reunião. Nós tivemos 4 painéis, assim, práticos. O primeiro, modelos de aliança entre nós. Ninguém vai sozinho. Você sozinho pode ir mais rápido, mas não vai longe. Então, nós precisamos estruturar para que a gente vá de forma organizada. Esse é o primeiro painel. O segundo, oportunidades de negócio que existem. Então, foi feito toda uma discussão com os europeus e nós. Todos esses painéis eram meio a meio, assim, para a gente ver os dois lados. Tá? Terceiro, a questão da ESG, tá? Que se fala muito, que é a questão ambiental, que é a questão social, de governança, de processos. Nós estamos muito avançados nisso. O jeito de funcionar das cooperativas tem muito a ver com isso. Nós temos um lado social muito forte. Basta dizer que o resultado das cooperativas não vai para remunerar fundo no exterior e nem acionistas de trading. Volta para o cooperado e ele reinveste, e a cooperativa reinveste. Então, prevalecendo a verdade ali, a gente sabendo ilustrar isso, é um diferencial que nós temos que muita gente não tem. E o terceiro, o quarto, que é, para mim, o mais importante nesse momento, é a questão da logística interna nossa e a infraestrutura que nós demandamos. Logística interna. Na última safra, o Paraná produziu quase 50 milhões de toneladas, 47 milhões. Disso aqui, as cooperativas recebem 38. Tá? E só nós, sem contar as outras empresas, temos um déficit de armazenamento de 10 milhões de toneladas. Então, você que conhece bem, você via, basta sobrevoar ou andar pelo interior, você vê fazendas alugadas para colocar silo bag. Aqueles negócios brancos que tem lá comprido, aquilo é grão que está lá dentro. Nós tivemos uma imagem que a gente levou para o ministro e que ele ficou impressionado. Imagina um silo, do lado um secador e uma recepção. Então o caminhão chegava, colocava o produto na moega, ele era secado, ele subia numa correia, em vez de cair dentro do silo, que já estava cheio, você alongava um pouco a correia e caía do lado. Então, no entorno do silo, virava uma piscina de grãos. Você não pode estocar dessa forma úmido, que daí perde tudo. Mas seco, alguns meses você consegue cobrindo, manter. Só que está vindo uma nova safra de milho. E o preço, como o preço reduziu, e na cooperativa o produtor fixa o dia que ele quiser, tá? Onde nós vamos pôr essa safra? Nós vamos ter que ter mais armazém. E armazém você não faz de uma hora para outra. Então, tem produção. Tem produção. E daí você precisa de estrada para chegar no porto. Tá? Então, tem que resolver essa questão dos investimentos nas estradas. Está esgotado. Ferrovias, né? Rodovia. Esgotou o modelo. Você não cabe mais tudo numa rodovia de uma pista só. Não é porque nós queremos ser moderninho, ter 2 pistas para ir passear, não, é para carregar produção daqui para lá. Ferrovia. Eu pergunto, que condição ferroviária nós temos hoje no Brasil? No Paraná. Tá? Você leva 5 dias para um trem sair de Cascavel e chegar em Paranaguá. Então, você é obrigado a ir de caminhão, porque você não dá. É uma realidade que tem que ser resolvida. Não é a curtíssimo prazo, não se faz rodovia de uma hora para outra. Mas tem que ser feita. Ramais lá do Mato Grosso, integrando Santa Catarina, integrando o Paraguai. E isso é fundamental. É caro, o governo não vai fazer, não tem dinheiro. Então, nós temos que licitar isso e acontecer. O importante é que a infraestrutura exista nas condições que nós precisamos. Senão, o que nós estamos falando aqui vai ficar sem efeito nenhum. E saíram com alguma
algum horizonte, alguma luz lá na frente para esse tipo de trabalho, ou é mais uma discussão que a gente vai voltar o ano que vem, de novo vai ser discutido? O que o senhor sentiu lá? Acho que no ano que vem a gente vai discutir isso porque tem que ir avançando, né? Não vai deixar de discutir. Mas a gente ficou muito, assim, muito esperançoso pela própria posição que o governo colocou. Tá, hoje, o governo do Paraná tem estratégia para isso. Vamos retomar agora os, a duplicação, né, com um modelo que foi discutido com a sociedade, um modelo diferente, em vez de ser um modelo de outorga, que as empresas que ganhassem teriam que pagar um valor alto para o governo e o governo ficaria com esse recurso lá. Não, agora vai ter um modelo que o recurso que as empresas vão ser revertido em investimento no início do contrato. Nós ficamos 25 anos esperando ter um investimento. Teve um investimento? E nós pagamos, mas não teve. Agora não, agora tem que ser diferente. Esse é o primeiro. Segundo, tem um modelo estruturado, desenhado de ferrovia, principalmente a ferrovia aqui vindo do oeste do Paraná, fazendo integração com o Mato Grosso. Isso existe, está sendo trabalhado, não é a curto prazo, mas tem um propósito claro e a sociedade precisa disso e vai pressionar para que isso aconteça. Talvez a gente não vá ver nos próximos 10 anos isso resolvido, mas nós não podemos deixar de discutir isso para que a coisa aconteça. Condição vital para o agro, né? José Roberto Rick, presidente do Sistema OCEPAR, falando no Rick Rural Podcast dessa semana. Eu agradeço, gente, a sua gentileza de falar com a gente, abrir sua agenda aí para esse papo aí de mais de 25 minutos. Foi muito gostoso. Eu agradeço mais uma vez e vamos estar aqui sempre procurando trazer essas informações, mostrar para essa pessoal que ainda precisa conhecer um pouco mais sobre a importância do agro na sua vida e no seu negócio. E a gente está aqui agradecido com as suas informações, mostrando esse setor extremamente importante para o Estado, economicamente falando, socialmente falando, que as cooperativas do Paraná tenham cada vez mais sucesso e que vocês decidam por um PRC 400 para esse ano, então, para o ano que vem, tá bom? Um abraço, presidente, muito obrigado. Obrigado pela RIC também, pelo espaço que vocês dão, e essa discussão é importantíssima. Muito obrigado. Muito obrigado. RIC Rural Podcast fica por aqui. Nós voltamos semana que vem com mais um assunto sobre o agronegócio e sua importância para a sociedade e para a economia do Estado e do Brasil. Até lá, gente. Obrigado.